Oi pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha opinião sobre a minha última leitura, que foi Pessoas Normais. Esse livro eu terminei ele ontem, então eu tô com ele fresco na cabeça e tenho bastante coisa pra dizer sobre ele. Ele teve um hype bem grande no ano de 2019, se eu não me engano. Na época o livro não me chamou muita atenção, mas ultimamente eu fiquei, sei lá, foi uma vontade repentina. Eu fui ler o livro, ele tava ali, li no Kindle e acabei lendo. Não estava planejando ler, foi realmente uma leitura bem aleatória, mas que eu tinha, algumas expectativas em torno dele. Nesse livro nós vamos acompanhar dois jovens, nós temos dois protagonistas que são o Connell e a Marianne. E bom, como eu já havia falado sobre expectativas, antes de falar sobre o livro eu vou falar sobre as minhas expectativas sobre essa leitura, antes de eu fazê-la. Eu tinha umas expectativas médias para esse livro. Como eu disse, eu não pretendia ler ele. Eu não fiquei, mentalizando como seria ler ele por muito tempo. Eu simplesmente vi ele ali e comecei a leitura. Então, como eu disse, eram expectativas médias, mas eram também altas, assim, sabe? Eu não sabia muito bem o que esperar, mas eu esperava alguma coisa muito boa. Porque ele é um livro bastante conhecido. Como eu disse, ele teve uma hype. Ele também tem uma série. Então, assim, não é qualquer livro que ganha uma série. E como eu havia dito, eu não sabia o que esperar dessa história. Eu sabia que era sobre o relacionamento de um casal, mas eu não sabia qual seria a dinâmica deles. Eu não sabia se era um romance perfeito, se era um casal problemático, quais eram os temas, os gatilhos que essa história ia falar, sabe? Então foi ir num caminho que eu não sabia muito bem o que tinha nessa história. Pra mim, não, eu nem li a sinopse do livro, foi realmente um livro que eu li assim do mais nada. Então eu tinha essas expectativas sobre a história, sabe? Eu sabia que era um casal, mas eu também não sabia muito bem. Eu só esperava que o livro fosse bom. E bom, o título fala sobre pessoas normais, então ele é um título que ele ao mesmo tempo fala bastante sobre o livro, mas ele não revela tanto. Quando eu comecei a ler de fato o livro, eu achei no início muito, extremamente clichê, sabe? O Connell, ele é aquele cara popular na escola e a Marianne é uma garota mais esquecida, deixada de canto, sabe? Ninguém dá muita bola pra ela. Então eu achei que parecia muito aquelas fanfics de a nerd popular. Eu achei, cara, como é que um livro que é tão, assim, querido, é tão clichê? Mas ao longo a gente vai vendo do porquê essa história, ela tem os seus diferenciais e o porquê que ela é tão marcante para algumas pessoas. A princípio, o que junta esses personagens é o fato da mãe do Connell trabalhar como faxineira para a família da Marianne. Então eles se conhecem, conversam de vez em quando, mas na escola, no colégio, eles fingem que não se conhecem, sequer falam com o outro. Então é assim a forma que, no início, o relacionamento deles funciona. Essa é uma história que se desenvolve de forma rápida, às vezes lenta, porque ela tem grandes pulos no tempo, sabe? A gente vê um acontecimento e depois a autora tá narrando 4 meses depois. Então, pros anos que a gente acompanha essa história, ela é rápida, mas a autora, às vezes, ela não quer dizer que é apressado o que tá acontecendo no livro. E eu também não sinto que a autora, ela é prolixa de uma forma desnecessária. Tudo que ela narra é necessário para a história. Na minha opinião, o livro devia ter até mais páginas. E por tudo isso também é porque a autora, ela constrói a história de forma cautelosa, sabe? A forma que ela constrói a relação dos protagonistas é muito delicada, bonita. Ela sabe fazer de uma forma bem feita o que ela tá fazendo. Até porque o foco principal desse livro é a vida desse casal, sabe? Isso não é spoiler, isso acontece nos primeiros capítulos. E até o final é isso que a gente vai acompanhar, a vida desses dois jovens que se entrelaçam. Então, é sobre isso que esse livro tá conversando com a gente. Como eles vão se relacionar. E, bom, no início o empecilho é isso, sabe? Eles têm esse relacionamento um pouco escondido, mas logo a dinâmica deles muda, a vida deles muda muito rápido. É uma história que a gente acompanha eles desde o final do ensino médio até mais pra frente. Eu não vou dizer até que etapa da vida eles estão, porque eu considero spoiler, porque se teve uma coisa que me motivou a continuar lendo o livro, era pra saber até quando a gente ia acompanhar aqueles personagens, até que etapa da vida deles a gente ia ter, tendo o privilégio de ver o que estava acontecendo com eles. Além de eu ter gostado muito da forma como esse casal funciona junto, eu também gostei da narrativa do livro. E pra mim a narrativa é algo crucial numa história. Se a narrativa de um livro não é bom, eu não considero um livro bom, sabe? A narrativa é a espinha dorsal de qualquer livro. E bom, fazendo uma adendo sobre os diálogos desse livro, na maioria das vezes os diálogos eles são sinalizados por aspas ou travessões, mas nesse livro isso não acontece, a autora descarta o uso deles e mistura os diálogos com o texto.
E isso pode causar um estranhamento no início, é normal, e achar que isso vai prejudicar a sua leitura. Eu também pensei isso, mas em 15% da história eu já estava lendo super fluido, já tinha me acostumado, então é realmente uma questão de costume, você pega o jeito. O livro é narrado de uma forma crua, mas ainda assim bonita e gostosa de ler. A autora às vezes ela é crua e brutal em alguns temas que precisam ser, ela não floreia tanto, ela é mais direta. É uma narrativa em terceira pessoa e eu acho que foi a escolha correta para esse livro. E os personagens, né? Eles são complexos, bem desenvolvidos e por vezes geram uma gigantesca empatia na gente. Eles são pessoas que a autora conseguiu fazer de forma palpável. Você sente que são pessoas que poderiam existir, que têm seus traumas e suas inseguranças. E o livro, ele claramente aborda sobre isso. Esse livro, eu tinha falado que ele falava de alguns temas delicados, e um desses temas é a saúde mental. E isso tem tudo a ver, como eu havia dito, sobre as inseguranças e traumas desses personagens, porque em determinado momento esse se torna uma pauta muito importante na história. E a autora soube falar sobre o tema de uma forma respeitosa e com delicadeza. E ela soube discorrer sobre ele. Ela vai falando do tema às vezes aos pouquinhos, às vezes ela faz um capítulo onde isso, sabe, é o grande centro daquele capítulo. Em outros momentos ela só cita um trecho ou coisa, mas você percebe que o tema tá ali, tá sendo discutido durante a história. E é um dos pontos fortes do livro, na minha opinião, foi ali quando você abre o livro, você sente que a história te acrescenta alguma coisa, além do livro, dos personagens, daquela história que você vai fechar e provavelmente vai esquecer futuramente. Quando ela fala sobre esse tema, você sente que é algo que você tá levando pra sua vida muito mais, sabe? É realmente uma coisa que você absorve enquanto tá lendo. Porque ela soube falar muito bem do tema. Quando eu comecei esse livro, né, que eu vi a capa dele, o título dele, que era Pessoas Normais, eu pensei que era porque a autora ia querer retratar pessoas normais, pessoas reais, sem ficar romantizando e transformando seus personagens em heróis ou grandes vilões. Ela ia tentar ser o mais verossímil possível com a realidade. E de fato, isso acontece. Um dos grandes elogios que esse livro recebe é pela forma real que o relacionamento dos dois personagens acontece. Mas, na verdade, pelo menos a meu ver, o nome desse livro é Pessoas Normais por conta que os personagens eles têm uma busca interna ali no livro de serem considerados pessoas normais. E, sabe, querendo ou não, o livro ele abre o questionamento de o que são pessoas normais e por que esses personagens eles não se consideram ou não são considerados pelas pessoas em volta normais, por conta dos traumas, das inseguranças, disso transformá-los em pessoas às vezes complicadas, pela saúde mental que é abalada pelo passado deles, coisas assim. Então, sabe, é um questionamento que a história levanta, eu achei um questionamento muito válido, e a gente fica refletindo durante o livro, os personagens refletem sobre isso, e eu achei interessante a forma que a autora tratou essa questão no livro. Minhas considerações finais sobre esse livro, ele é uma história que eu considero 4 estrelas, a leitura do livro foi boa. Eu li o livro e não entendi porque ele é tão famoso, sabe? Apesar dele ser um bom livro, eu não entendi, sabe, do porquê o tamanho sucesso. Mas por outro lado eu também entendo, ele é um livro um pouco diferenciado, algumas coisas que eu vi nele eu nunca vi em nenhuma outra história. E querendo ou não, isso, né, gera sucesso. E como eu havia dito, ele é um bom livro. Eu gostei da história, sim. Ele é um livro também que ele fala sobre valorizar a comunicação, sabe, o diálogo entre as pessoas. Porque quando isso não acontece entre os personagens, o relacionamento deles, que não dá um passo para trás, sofre um retrocesso. É um livro também que retrata a intimidade dessas duas pessoas de uma forma tão boa, sabe? Tão a conexão que eles têm um com o outro, que o que eles têm ninguém mais pode ter, e não é porque eles são almas gêmeas ou coisa do tipo, mas é por conta que as pessoas, todo mundo é diferente, e quando, sabe, uma única pessoa nesse mundo se relaciona com uma outra, o que elas vão ter é algo que só elas podem ter, que só o conjunto dessas duas pessoas totalmente diferentes podem ter, e que eles podem ter algo especial com outras pessoas, mas especificamente aquilo que eles têm, eles só podem ter eles dois, por conta que, sabe, o que eu tenho com determinada pessoa só vai ser algo que eu só vou poder ter com essa determinada pessoa, seja uma amizade, seja uma confiança, um carinho. E eu acho que isso ficou de uma forma muito legal, porque esse livro, eles sei que eles são um casal, mas eles também têm uma amizade muito bonita, uma sinceridade que eles têm. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e aí você sente que tem palavras não ditas na conversa? Enquanto você tá lendo o livro, você sente isso entre os personagens. Você sente que a autora não narra certas coisas, mas
ao mesmo tempo você sabe o que tá acontecendo, mesmo sem a autora narrar. E eu achei algo muito bonito, realmente é algo lindo da história. Bom, gente, essa foi a minha opinião sobre Pessoas Normais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!